Neste vídeo vamos aprender a passar números complexos para a sua forma trigonométrica e vão ficar nesta forma. Z igual ao seu módulo vezes E elevado a I do argumento. Vamos então ver como é que se passa do número complexo na sua forma algébrica para a trigonométrica. Primeiro vamos representá-lo no plano complexo. O A no eixo real e B no eixo imaginário. Sabemos que o seu afixo P é dado então por um comprimento de OP, que é o módulo de Z, que também podemos designar por R ou também por Rho, uma letra grega. O θ já sabemos que é o argumento de Z. Assim sendo, e aplicando a própria trigonometria, olhando, temos aqui um triângulo retângulo. Então, o cosseno de θ, eu posso dizer que é o cateto adjacente a A sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z, de onde tiramos que A é igual a módulo de Z cosseno de θ. Por outro lado, o seno de θ é o cateto oposto, que é o comprimento B, sobre o módulo de Z. Então, B é igual ao módulo de Z vezes o seno de θ. Então, a que é que será igual o Z igual a A mais BI? Vamos copiar o que obtivemos. Fica módulo de Z cosseno de θ mais I módulo de Z seno de θ. Se eu puser em evidência o módulo de Z, dentro de parênteses sobrou-me cosseno de θ mais I seno de θ. Ou seja, sobrou-me a exponencial E elevado a I de θ. Também em notação mais antiga, no programa antigo, o cosseno de θ mais I seno de θ poderia ser dado por sis de θ. Por isso, quando virem sis de θ, é exponencial I de θ. Vai-vos aparecer esta notação nos exames antigos. Sis de θ é a mesma coisa que é elevado a I de θ. Mas para escrever um número na forma trigonométrica, eu preciso de saber calcular o módulo, que é dado na fórmula pelo módulo de Z, que já aprendemos, mas falta-nos aprender a determinar o seu argumento θ. Vamos ver então como é que se faz. Por exemplo, suponhamos que eu tinha um número complexo 3 menos raiz de 3i. Como é que eu passo este número complexo à sua forma trigonométrica? A maneira mais simples de determinar o argumento é pela tangente de θ. Há outras maneiras de o fazer, outros livros e outros autores propõem outros processos, mas este é o processo que eu mais gosto. Então, se considerarmos o número complexo, por exemplo, do primeiro quadrante, como eu tenho aqui o afixo P, eu sei que a tangente de θ é dada por o B, que é este comprimento, sobre o A. Vamos então agora ver como é que se passa do número complexo na forma algébrica para a forma trigonométrica, como a temos aqui embaixo. Por isso, eu preciso sempre de calcular o módulo, que já sabemos fazer muito bem, e o θ, que é o argumento, tem que aprender como é que se termina. E é esse o propósito desta parte deste vídeo. Temos aqui 4 números complexos, cada um está no seu quadrante, e vamos ver como é que na prática se faz a resolução do exercício de passagem do número complexo à sua forma trigonométrica. Vamos começar por sempre calcular o módulo. Então, o módulo de Z, neste caso, é raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Nunca se esqueçam que nunca se põe o I. Se quiserem, podem logo pôr nas suas coordenadas 3 raiz de 3, o número complexo, para ser mais fácil para identificar o módulo. Então, fica 9 mais 3, que dá raiz de 12. E raiz de 12, não se esqueçam que é 4 vezes 3 dentro da raiz, e a raiz de 4 é 2 e sobra a raiz de 3. Para determinar o argumento de Z, temos de determinar então a amplitude θ. Ora, vamos marcar então o nosso Z aqui no primeiro quadrante com coordenadas 3 raiz de 3 e sei então que o θ, ou o argumento de Z, é a amplitude que esta semirreta OZ faz com o eixo OX ou semi-eixo OX positivo. A primeira coisa a fazer é escrever então o Z na forma de par ordenado, ou seja, as coordenadas do seu afixo, e escrever a que quadrante pertence. Pertence ao primeiro quadrante. Depois vamos fazer a tangente de θ. E vamos observar onde é que temos então o nosso triângulo retângulo, e a tangente de θ é sempre o B sobre o A, por isso é raiz de 3 sobre 3. Como sabemos que pertence ao primeiro quadrante, então posso dizer que o θ vai ser diretamente o arco tangente de raiz de 3 sobre 3, que no nosso caso é um ângulo conhecido bissextos. E θ, então, é igual a bissextos. Conclusão,
O z, na sua forma trigonométrica, como podemos observar pela fórmula, fica o módulo 2 raiz de 3 é elevado a i bissextos. Concluímos assim o exercício de passar para a forma trigonométrica. Vamos agora fazer o mesmo, mas para o número complexo que está no segundo quadrante. Primeiro vamos calcular o módulo. O módulo de z é raiz quadrada, então de menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não esquecer de nunca pôr o i, por isso fica raiz de 16 mais raiz de 16. Não nos interessa de facto raiz de 32, podem pôr, mas podemos observar que 16 mais 16 é 2 vezes a raiz de 16 e a raiz de 16 é 4 raiz de 2. Passemos então ao cálculo do argumento. Por isso, para calcular o argumento de z, vamos ver então o quadrante a que pertence sempre. Vamos pôr nas suas coordenadas o nosso afixo menos 4, 4. Vemos que pertence ao segundo quadrante. Podemos representar, neste caso, para observar melhor, por isso eu vou pôr aqui o número complexo z, menos 4, 4, e o seu comprimento, representado aqui por o z, faz uma amplitude θ com o semi-eixo ao x positivo. Então é assim, primeira coisa, vamos fazer então a tangente do ângulo θ. E vamos observar que a tangente do ângulo θ, por isso, é o cateto oposto, por isso vamos ver aqui, é este comprimento, vamos usar este triângulozinho para compararmos depois do primeiro quadrante. Por isso, este comprimento que era menos 4 sobre 4. Então, fica menos 4 sobre 4, ou seja, menos 1. Ora, como o ângulo é do segundo quadrante, eu quero o meu argumento, o meu θ, vai ser igual a π menos o valor que me dá aqui a tangente de θ, que a tangente de θ, que é igual a menos 1, a gente já sabe que vai sempre pensar no do primeiro quadrante. Então, fica π menos, e escrevemos arco tangente, e vou pôr em módulo de menos 1, que é o que eu vou pensar. Qual é o ângulo cuja tangente dá? Menos 1, mas eu não me interessa menos 1, que já estou a pôr no segundo quadrante. E por isso vou logo pensar o arco tangente de 1. Então, fica π menos o π quartos, que é o ângulo cuja tangente dá 1. E fica então, feitas as contas, 3 π quartos. Assim sendo, o meu número complexo na sua forma trigonométrica, vamos buscar um módulo que deu 4 raiz de 2 vezes e elevado a i de 3 π quartos. E ficou concluído o número na forma trigonométrica do segundo quadrante. Vamos agora estudar o número complexo que está no terceiro quadrante. O módulo de z, eu já pus aqui um conjugado daquele do segundo quadrante, por isso em termos de módulo é o mesmo, era só fazer igual ao anterior. Vamos então calcular o argumento. Para isso vou pôr as coordenadas do afixo, menos 4, pertencem ao terceiro quadrante, e vamos representar aqui um afixo de z no terceiro quadrante. O seu comprimento, então, faz o ângulo θ com semi-eixo positivo. Atenção que poderíamos também considerar este θ aqui, mas para já vamos considerar o θ normal, aqui seria 2π menos o θ. Vou ver então o triângulo retângulo, preciso de calcular a tangente de θ, vou sempre pensar como se fosse do primeiro quadrante, e a tangente de θ é o b sobre o a, então em módulo, para ser no primeiro quadrante, menos 4 sobre menos 4, ou seja, a tangente de θ onde dá igual a 1. Então fica o meu θ, para estar no terceiro quadrante, tenho duas hipóteses de o fazer. Ou faço π mais o arco tangente de 1, que era aquele menos 4 sobre menos 4 em módulo, e dá π mais o arco tangente de 1 é o ângulo cuja tangente dá 1 é o π quartos, e então ficou 5 π quartos. Ou, se quisesse pôr na amplitude principal, como esta que está aqui, poderia fazer logo diretamente o ângulo no sentido negativo e punha menos π mais, tinha que fazer menos π mais o ângulo θ. Então fica o arco tangente de 1 e ficava menos π mais o π quartos, ou seja, 4 menos 4 mais 1, 3 π quartos. Por isso, o meu número complexo final teria duas soluções possíveis na amplitude positiva mínima, por isso o módulo de z, que era 4 raiz de 2 vezes e elevado a i de 5 π quartos, ou na sua amplitude principal, ou
poderia ter posto 4 raiz de 2 elevado. E atenção, quando é negativo, que aqui é negativo, fica menos I de 3 π quartos. Deixa-se ficar o menos antes do I. Finalmente, o do quarto quadrante. Neste caso, fiz um número complexo Z semelhante àquele do primeiro quadrante, que era a pergunta inicial do vídeo. Em termos de módulo, fica 2 raiz de 3. Em termos de argumento, vamos então averiguar. Escrevendo então o seu afixo nas suas coordenadas, 3 menos raiz de 3, está no quarto quadrante, por isso aqui o Z, e o θ mais simples é então este θ diretamente aqui do quarto quadrante. Podemos então pensar em termos de tangente, a tangente de θ, por isso vai pôr o B sobre o A, menos raiz de 3 sobre 3, e agora, como estamos no quarto quadrante, vamos pôr sempre menos o arco tangente do B sobre o A, mas em módulo, menos raiz de 3 sobre 3. Então fica menos o arco tangente, tirando o módulo de raiz de 3 sobre 3, ou seja, menos π sextos. Assim, o número complexo final é 2 raiz de 3 d elevado a menos I de π sextos. Em termos de conclusão, se eu tiver um número complexo Z igual a A mais BI e conseguir determinar a sua tangente θ B sobre o A, eu sei que posso sempre calcular o argumento de Z desta forma. O θ no primeiro quadrante vai ser sempre o arco tangente de B sobre A direto. No segundo quadrante, por isso no primeiro quadrante, θ, B sobre o A. No segundo quadrante, π menos o ângulo. Por isso, π menos arco tangente B sobre A. No terceiro quadrante, temos π mais o ângulo, e fica então π mais arco tangente B sobre A, ou, se quisermos, menos π mais arco tangente B sobre A, sempre dentro do módulo, porque já foi pensado desta forma. Quarto quadrante, diretamente, menos arco tangente de B sobre A em módulo. Espero que tenham acompanhado e desejo-vos um bom trabalho.